Mais um culto para a glória de Deus. Mais um culto que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Todos estão me ouvindo bem? Louvado seja o nome do Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus. Por isso nós estamos felizes e alegres com o nosso Pai. Amém? Vamos mais uma vez agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de poder adorá-lo, de estar aqui nessa manhã, glorificando Ele, né, poderosamente, adorando o nosso Pai. Mais uma vez, né, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Mais uma vez, o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos iniciar o nosso culto do mês de julho. Gente, já não é mais metade do ano, né? Já é menos da metade do ano. Daqui para o final, falta menos ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero chamar a pastora Josiane, que vai estar fazendo a oração inicial nessa manhã. Amém, pastora? Em nome de Jesus, vamos iniciar aí orando ao Senhor. Não sei se ela já está aqui. Gratas a Deus. Amém? Paz do Senhor. Entrei. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede nesse dia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, neste dia. Mais um dia, Senhor. Entregamos esse último dia, Senhor, esse último mês, último dia do mês, meu Pai, diante de Ti, meu Deus, na certeza, Senhor Deus, que o Senhor provê e tem provido, Senhor, sobre nós neste dia. Pai, muito obrigada, Senhor Deus Santo, porque nós sabemos, ó Pai, que este dia foi o que o Senhor fez, Pai, abençoou e o santificou. E que nós possamos, meu Pai, sermos gratos todos os dias, meu Deus, porque sabemos, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Desde o início, Senhor Deus Santo, desde o primeiro dia até o último, meu Pai. Pai, muito obrigada, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, na certeza, Pai querido, Pai amado, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, Senhor, por cada um de nós. Apresentamos a Ti, Senhor Deus Santo, esse devocional, Pai, esse culto mensal, ó Deus. Ah, Pai querido, Pai amado, já, Senhor, com coração grato, Pai, para receber tudo o que for feito, Senhor, e realizado. Obrigada, Senhor, pela vida da missionária Luzinete, obrigada, Senhor, por cada vida, a vida do pastor Daniel, Senhor, o qual estará ministrando a tua palavra, por cada vida, Senhor, que entrará, Senhor, para assistir e que assistirão mais tarde, que o Senhor venha contemplar a cada um, que o Senhor venha, meu Pai querido, Pai amado, trabalhar na vida de cada vida, Senhor, presente, enchendo a cada um, trazendo a alegria, trazendo a paz, Senhor, que excede a todo entendimento, trazendo, Senhor, clareza, Senhor, à mente, meu Pai, para que cada um de nós possamos, Pai, tomarmos as decisões certas, meu Pai. Ah, Senhor Deus Santo, e que o nosso dia, Senhor, venha ser abençoado, meu Deus, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, dá-nos a visão, ó Pai, para que possamos enxergar e ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos mostrar, Senhor. A revelação da Tua palavra, Senhor, possa vir, Senhor, de encontro a cada um segundo a sua necessidade, meu Pai, e que possam sair daqui, Senhor, abençoados e restaurados, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, na certeza, Pai querido, Pai amado, de que o Senhor já está, Senhor, aquecendo os nossos corações, meu Pai, para receber, Pai, o maná fresco vindo do trono da Tua graça. Assim eu oro, louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Nós recebemos e tomamos posse dessa oração. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa também, em nome de Jesus.
Amém? Eu quero já chamar a pastora Fabíola, que vai estar lendo a palavra inicial nessa manhã. Amém, pastora? Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Mais um culto, eita glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero compartilhar aqui com os irmãos lá no livro de Salmos 84, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos fala assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Glória a Deus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Que nós possamos receber e tomar posse dessa palavra nessa manhã. Amém? Eu já quero falar com você que está aqui, convide as pessoas lá do grupo que você está, mande o link do culto para que ela possa participar, porque o Senhor tem uma palavra para o coração, para o nosso coração nessa manhã. Amém? Eu já quero convidar o coral para estar adorando ao Senhor nessa manhã. Amém? Deixa Deus usar vocês em nome de Jesus. Amém. O coral cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos estar louvando em gratidão a Deus pelo último dia do mês e por outros que virão. Tem dias que a angústia bate forte aqui dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta para me ouvir. Batalha e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve ao seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir e quando o faltou está aqui para você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que já conhece o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio para desistir e quando faltou isso aqui para você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus,
mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem por que chorar. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, e vai ser sempre assim. Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou. Mais uma vez, era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você chegou até aqui, não é para desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém? Você não chegou até aqui para desistir. Assim o coral agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meninas, em nome de Jesus, por este louvor abençoado nesta manhã. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, viu? Amém? Então vamos já para a palavra do Senhor, né, nessa manhã. Quero convidar a irmã Ariclê para estar orando pela palavra e pelo pregador nessa manhã, em nome de Jesus. E não deixe de convidar, mande lá no seu grupo, chamando as pessoas para virem aqui ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. A graça e a paz. Bom dia para todos. Pai, nós ouvimos a Ti agora, precioso Senhor, neste louvor, Pai, que é dados de mão dadas contigo, precioso Senhor, que seguimos, ó Pai, que somos conduzidos, precioso Senhor, todos os dias, Pai. Queremos Te dar graças, precioso Senhor, pelo mês de julho, Pai, porque creio, Senhor, eu sei, precioso Deus, eu sinto, eu sei, Pai, sei que cada um aqui também sente isso no seu coração, Pai, que o Senhor esteve conosco todos os dias e segurando nas nossas mãos e nos conduzindo, precioso Senhor. E nós só queremos Te agradecer, ó Pai. Espírito Santo, vem abrir o nosso entendimento neste momento, que possamos deixar toda e qualquer preocupação nas Tuas mãos nesse momento. Toma nossa mente cativa, precioso Senhor, a Ti, Pai, porque nós queremos, Pai, receber da Tua palavra, nos deliciar com a Tua palavra, precioso Senhor. Queremos, precioso Senhor, ter um tempo, Pai, de ouvirmos, precioso Senhor, aquilo que o Senhor preparou através do Seu Filho, através desse Filho de honra, precioso Senhor, o pastor Daniel, Pai. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, precioso Senhor, como sempre tem sido. Fala conosco, Pai. Eu sei que ele é a boca do Senhor, Pai. Que ele venha transmitir tudo aquilo que o Senhor já entregou no seu coração, precioso Senhor. E nós já queremos dar graça, Pai, pela prosperidade que vivemos e viveremos, precioso Senhor, neste mês de agosto, Pai. Porque nós sabemos, precioso Senhor, que o Senhor vai à frente, que o Senhor vai nos cuidando e nos guardando. Por isso, precioso Senhor, te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir
e crescer, entender, discernir, receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoa, precioso Senhor, peço-lhe novamente, precioso Senhor, abençoa o seu filho, o pastor Daniel, que sempre tem se disposto a estar aqui, nos trazendo uma palavra que gera vida e tem gerado vida em nós a cada vez que ele vem aqui, Pai. Que hoje não seja diferente, Pai, que recebamos a sua palavra nesta manhã, Pai, e que seja gerada em nós vida em abundância, Pai. É o que nós te pedimos e te damos graças e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Mariclê. Recebemos e tomamos posse dessa oração em nome de Jesus. E eu quero já convidar o pastor Daniel, que vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Deixa Deus te usar, pastor, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, né? Mais um culto, como passou rápido, mas crendo que o Senhor, ele tem trabalhado no nosso coração, amém? A palavra que eu gostaria de deixar hoje está no livro do profeta Joel. Tenho ministrado em alguns lugares sobre esse tema, porque Deus tem falado grandemente. Por esse tempo, Deus nos deu uma visão, e nesta visão o Senhor mostrava um celeiro, e eu dizia para o Senhor, Senhor, o que é esse celeiro, né? E o Senhor dizia, pois é tempo, como no tempo de José, preparar os celeiros para que possam serem cheios. Mas para o celeiro ser cheio, nós precisamos limpar ele, nós precisamos trabalhar nele, para que o Senhor possa encher esse celeiro daquilo que ele deseja sobre as nossas vidas. E a palavra que eu queria trazer no livro de Joel está no capítulo 2 de Joel. Eu quero ler alguns versículos e ser fiel àquilo que o Senhor nos deu. Amém? A palavra de Joel 2, eu quero ler o versículo 16, que diz assim: Congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai um noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do teu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-eis em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Há de ser
que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Deus, em concordância com a oração da tua filha, Senhor, esta é a tua palavra, Senhor, e nós cremos e acreditamos, Senhor Deus, nela, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus tem sido fiel sobre as nossas vidas e nós somos gratos por isso, Senhor. Chegamos a mais um mês, um final de mês, Senhor, e cremos num mês recompensador, Senhor Deus, cheio da tua presença e graça. Oramos, já agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito para o louvor da tua glória. Amém. Amém, amados, que essa palavra possa ficar apregoada no nosso coração. Deus tem me impactado muito através dessa palavra nos últimos dias, essa palavra de Joel, né? Joel, ele vai relatar, né, aqui o que aconteceu, mas também trazer algo bem novo, né, para as nossas vidas, principalmente esse renovo do Espírito Santo é citado no livro de Atos 2, onde nós vamos ver a descida do Espírito Santo, né? E eu creio que quando nós damos vazão a ele, ele vem, ele faz, ele trabalha, ele enche, ele faz coisas grandiosas acerca das nossas vidas. E nessa manhã eu sei que não é diferente, porque há um povo reunido aqui para adorar, para exaltar, para dar graças ao Senhor por tudo que ele tem feito. E eu creio que quando nós nos reunimos para dar gratidão ao Senhor, ele vem, ele trabalha e ele faz sobre as nossas vidas. Amém? Essa palavra de Joel, ela é uma palavra muito sucinta, porque esse capítulo de Joel vai trazer ao povo, vai chamar o povo ao arrependimento e livramento para uma esperança vindoura, né? Joel, ele vai começar a pregoar e dizer, olha, vocês precisam agora se converter, voltar para Deus, né? Havia acontecido ali algo terrível sobre aquela nação, né? Nós vamos entender ali que por permissão de Deus, né, aconteceu ali algumas coisas que fizeram secar as colheitas, fizeram acontecer sobre eles, e agora Joel vai trazer esta palavra vinda de Deus para aquela nação, que ainda que aquela nação de Israel, ela viveu tudo aquilo, ainda que aconteceu todas aquelas coisas, o Senhor ainda era Deus sobre a vida deles. E essa palavra não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos em que nós temos que buscar, lutar, renunciar. Mas agora o Senhor requer nesse tempo um tempo de moldar-se, de trabalhar, de cuidar do celeiro que somos nós. Nós somos um celeiro do Senhor, para que a glória dele desça, para que a mão dele desça sobre nós, para que vidas possam ser salvas, cheias do Espírito Santo, para que vidas possam se chegar a Cristo, e é através da minha e da tua vida que o Senhor ele vai operar essas grandes coisas. Mas o Senhor não pode operar em terra bagunçada, o Senhor não pode operar em celeiro entulhado, o Senhor não pode trabalhar numa nação, numa vida, em pessoas, se o celeiro estiver bagunçado, sujo, entulhado de coisas que não são para estar no celeiro. Porque o celeiro é para guardar mantimento. Por que guardar mantimento, pastor? Para que na hora vindoura esses mantimentos sejam distribuídos, sejam levados, sejam colocados em lugares de necessidade, né? E Deus falava muito ao meu coração sobre isso. É tempo de nós, povo do Senhor, homens e mulheres levantados pelo Senhor, de limparmos o nosso celeiro, de se achegarmos a Deus e pedir para Deus fazer uma sondagem no nosso coração. Eu quero ligar esta palavra de Joel com o Salmo 139, quando Davi fala no finalzinho, Senhor, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, se houver, tira, mas Senhor, também vê o que é oculto, que nem eu sei, para que eu possa ser perdoado. Então Davi, ele pede para Deus fazer uma sondagem, e para que nós possamos ser produtivos, homens e mulheres, cheios da presença, com autoridade,
nós precisamos ter um celeiro que está à disposição do Cordeiro Cristo Jesus, para ele operar, para ele fazer, um celeiro onde as ferramentas estão organizadas para o trabalho, um celeiro onde tem espaço para armazenar o azeite que o Senhor quer derramar, né? Nós vamos comparar aquelas virgens prudentes e as imprudentes, junto com essa palavra. As prudentes, além do azeite que elas tinham na lamparina, elas tinham reserva para continuar a deixar a lamparina acesa. Mas as imprudentes só tinham aquilo que elas levaram e não tinham reservas. O celeiro bem arrumado, o celeiro preparado, o celeiro que é voltado para o Senhor, ele tem reserva de alimento. E por que tem reserva, pastor? Para alimentar quem é necessário, para pregoar uma palavra de salvação, para ter descanso para quem está cansado, para ter alimento para quem tem fome e para ter remédio para quem precisa ser curado, né? Nós somos, meus amados, comparados na palavra de Deus como árvores. E o que uma árvore oferece? A árvore frutífera vai oferecer uma sombra para quem precisa de sombra, vai oferecer um alimento que é o fruto para quem precisa de alimento, mas as folhas também às vezes servem de remédio. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Cristo, levar e ser um celeiro de bênção na vida das pessoas. E Israel não estava desta forma por um tempo. Por isso Deus permite que uma praga desça sobre Israel, que Israel passe por um momento terrível, difícil. Israel passe por momentos ali, né, para eles entenderem quem era Deus e o que eles precisavam para que Deus pudesse fazer algo sobre a vida deles. E ali Deus vai levantar o profeta Joel como um instrumento de Deus para chamar a atenção daquele povo. Nós vamos ver, meus amados, antes de Joel, Deus já vai começar a falar ali em Ageu, em Oséias, para que o povo voltasse, para que o povo conhecesse o Senhor e prosseguisse em conhecer o Senhor, para que o povo se voltasse para o Senhor e não estocasse só para si, mas estocasse para a casa do Senhor, para a glória do Senhor, para que a palavra fosse apregoada. E nós vamos ver que vai acontecer uma invasão, uma desolação, né? O capítulo descreve uma invasão devastadora, comparada a um exército de gafanhotos que assola a terra, deixando em ruína e fome. Nós vamos ver um período em que eles necessitaram ali e passaram por algo que deixaram tristes, endurecestes, mas eles entenderam, né, que precisava fazer algo. Quantas vezes, quantos momentos nós estamos vivenciando, quantas coisas têm acontecido, quantas situações nós temos vivenciado neste mundo, mas o que o celeiro, que sou eu e você, o celeiro de Cristo, está sendo, e qual a diferença que nós estamos fazendo. Então o mês de agosto que vai entrar é o mês do celeiro, é o mês de limpar o celeiro, de preparar o celeiro para aquilo que Deus tem. No financeiro, no espiritual, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos olhar para o Senhor. Senhor, eu necessito ser um instrumento teu na face da terra. Eu necessito, Senhor, vivenciar algo novo, tremendo, bendito, porque o Senhor é Deus. Amados, nós estamos aqui num culto que é aberto, num culto mensal aberto para todos que nós convidamos da presente de Deus. Eu sei que o Senhor, Deus, Ele nos abençoa no nosso negócio, né? Deus preparou este negócio, levantou a família do Jean para que este negócio, levantou homens e mulheres aqui para estruturar, sim, mas o mais importante é que o teu celeiro espiritual esteja em ordem, para que o celeiro financeiro viva o sobrenatural. Para que as coisas vivam o sobrenatural, nós precisamos ter uma vida pautada, descida e reta diante dos olhos do Senhor. Então o Senhor, Ele está chamando aquele povo agora para retidão. Joel agora levanta, depois dessa desolação, depois de tudo isso, e Joel começa a apregoar para aquele povo: olha, diante dessa calamidade, olha, diante disso, povo, Deus está nos chamando através de tudo isso, para que nós possamos nos voltar, nos arrependermos, nos colocarmos de novo em posição,
Nós precisamos jejuar, orar, rasgar o nosso coração em arrependimento genuíno. Joel, ele vai trazer aqui no 16, olha, congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, até os que mamam, mas para que haja um arrependimento, que chorem os ministros, que cantem os adoradores, que se levantem o povo, para que haja um grande mover do Senhor sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, para que o opróbrio, para que as pessoas, para que quem está do nosso lado, à direita e à esquerda, não fale: aonde está o teu Deus? Meu amado, minha amada, você é um instrumento de Deus na face da terra, e quando as pessoas elas olharem para as nossas vidas, elas precisam entender: ali tem um descanso, porque tem Cristo, ali tem um alimento, porque Jesus é a fonte deles, da vassubrecantalária, vassui. Eu posso sentir a graça do Senhor neste lugar. Lavassúbia. Quando aquela mulher, ela encontra com Jesus, meu Deus, eu vou deixar o Espírito Santo levar do jeito que ele quer. Oh, glória! Aleluia, Senhor! E quando aquela mulher, aquela samaritana, ela tem um encontro com Jesus naquele poço, e vai falar, encaixar com Joel perfeitamente, aquela mulher estava vivendo uma escassez, aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha nem era dela. Aquela mulher vivia uma vida escassa, uma vida pecaminosa, uma vida que não tinha orientação, um celeiro desordenado, bagunçado, que as pessoas olhavam. Imagine as críticas que aquela mulher recebia, o que ela ali era chamada, mas quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, e Jesus: mulher, a água que eu te der, nunca mais tu terás sede. E aquela mulher começa a indagar Jesus, até Jesus chamar o momento que ela: chame teu marido, para que eu fale. Ela falou: não tenho. E ele fala: falastes bem, porque eu tivesse 5, e este que você nem é teu marido. E aquela mulher vai entender: quem és tu? Um profeta? E ele vai dizer: e ela vai falar de Messias, ela fala assim: pois eu sou o Messias, Jesus vai dizer. E Jesus começa a lhe ministrar, e aquela mulher sente, e ela corre para a cidade, ela diz: olha, o Messias está lá. E aquela cidade é impactada com a glória do Senhor Jesus. Então, aonde Jesus entra, aonde há arrependimento, aonde há vidas voltadas para a adoração, o Senhor entra, o Senhor trabalha, o Senhor ministra, e ele faz proezas acontecer. O mês de agosto é o mês agora que começa o segundo tempo de Deus na face da terra. Lá em Israel eles dividem por tempo. Eu estava estudando essa palavra por esses dias, eu fui buscar um pouquinho. Lá o mês de agosto, o mês de julho para o mês de agosto é o segundo tempo do agir de Deus na face da terra. Meus amados, não adianta, a gente não está no judaísmo, mas as nossas raízes, a Bíblia, Israel sempre será o sinal, a partida de sinal para nós ficarmos atentos àquilo que está por acontecer. E agora inicia o segundo tempo do agir de Deus ali na nação e no mundo. E nesse segundo agir, ali eles conclamam um arrependimento, uma entrega para que Deus possa agir. Então, nesta manhã, Deus está falando, nesses dias, ontem eu também estive ministrando, e eu estava falando sobre o arrependimento, sobre a busca, sobre a entrega, e o Senhor diz: filho, é para tu pregar, porque estou eu levantando um povo, estou eu levantando uma nação, para que eles possam entender que eu estou voltando para buscar a minha igreja, que eu estou descendo de novo para tomar a minha igreja sobre as nuvens, para os livrar do choro, da tristeza, pois eu sou Cristo. E Joel ali conclama: então vamos nos arrepender. Olha, sacerdotes, se levantem, povo, se levantem. Não temas, o mal passou, mas agora nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos colocar de pé, nós precisamos
estar prontos para a promessa do Senhor. Há uma promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, meu irmão. Há uma promessa de Deus para mim, para a tua vida, que Cristo voltaria para nos buscar, que Ele viria para levar a sua igreja lavada, remida, sua noiva. É uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas para que essa promessa cumpra na minha e na tua vida, nós precisamos o quê? Voltar-se para Deus, nos arrependermos, todos os dias renunciar o pecado, renunciar o desejo carnal e limpar o nosso celeiro continuamente, adornar ele, para que quando o noivo nos chamar, nós possamos estar com as nossas vestes limpas, brancas, alva como a neve, para subir com ele. E Joel está dizendo exatamente isso. Olha, se levantem para que o opróbrio não diga onde está o teu Deus, porque então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus é um Deus misericordioso, que lá diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor fez uma promessa, Ele cumpriu, Ele mandou seu filho morreu, para que as pessoas olhem para mim, para você e digam: olha o homem de Deus, Deus está fazendo na vida dele, Deus está trabalhando na vida dele. E Joel estava dizendo para o povo: olha, o Senhor vai olhar o meu arrependimento, o teu arrependimento, ó nação de Israel. E quando o Senhor ver o genuíno arrependimento, então o Senhor terá zelo da sua terra, Ele vai compadecer de nós. Então o Senhor responderá ao seu povo. E quando Deus responder, eu creio que Ele vai enviar o trigo, o mosto, Deus vai restaurar, Deus vai levantar de novo, e nós poderemos cantar e adorar ao Senhor Jesus. O arrependimento, meus amados, é um momento que nós reconhecemos quem somos diante de Deus. O arrependimento é quando nós reconhecemos que Deus, Ele quer fazer algo sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas para que Deus possa fazer algo na minha e na tua vida, eu preciso rasgar as minhas vestes, eu preciso limpar o celeiro, eu preciso preparar este celeiro para que a palavra de Deus entre, para que a glória do Senhor entre, para que algo sobrenatural venha e mude as histórias à volta das nossas vidas. Joel estava dizendo: se vocês se converterem, se vocês voltarem, então o Senhor restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo que Ele ia restituir. Joel estava dizendo: Deus vai restituir, Deus vai fazer, e Deus vai preparar para que o Espírito seja derramado sobre vós. Meus amados, esses dias eu estava vendo algumas coisas, conversando com algumas pessoas, ministrando em alguns lugares. As pessoas querem o milagre de Deus, as pessoas querem as benevolências de Deus, mas querem continuar nas suas vidas devassas, nas coisas que não agradam a Deus, nas mentiras, nos erros, nas circunstâncias. Deus está dizendo: você quer minha presença? Limpe-se. Você quer minha presença? Me busque. Você quer minha presença? Se entregue. Você quer minha presença? Então renuncia. Volta na essência do primeiro amor. Volta, porque então eu encherei a terra, eu visitarei a tua casa, eu descerei o meu Espírito Santo, e ele vos tomará, e vocês sonharão, profetizarão, cantarão, viverão coisas novas, tremendas, benditas e poderosas. Deus quer fazer agora, este segundo trimestre, esse segundo tempo, um tempo diferenciado na minha e na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer levantar um tempo de adoração, um tempo em que a terra reconhecerá que há um povo adorador. Ramadara subrecanta lara sébia. Deus, Ele quer que nós sejamos adoradores por excelência. Essa palavra nos ensina que nós precisamos raspar tudo aquilo que não pertence a Deus. Pega um rastelo, vamos lembrar de um rastelo, e
pega como se fosse uma ferramenta espiritual e raspa e passa no teu celeiro e diz: Senhor, tira, Senhor, lança fora, Senhor, todo cardo, tudo aquilo que não é teu. Senhor, eu quero limpar a erva daninha, eu quero tirar os pensamentos terríveis. Senhor, eu quero olhar para ti e entregar todas as minhas reservas na tua mão. Então o Senhor, ele descerá, como ele fez a promessa. E Deus diz assim para Joel falar: quando vocês jejuarem, quando vocês orarem, rasgarem os vossos corações, se arrependerem, então a promessa do Senhor descerá sobre vós. E qual é a promessa que vai ser dita aqui em Joel, no versículo 28? E há de ser que depois derramarei o meu espírito. O que Deus está falando? Você quer um celeiro farto em agosto? Você quer viver algo sobrenatural no próximo mês? Você quer viver algo tremendo que você não viveu? Então limpa o teu celeiro, porque depois que tiver tudo limpo, depois que tiver em ordem, então o Senhor descerá, e ele derramará o Espírito, e sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo aqui: se o teu filho não serve, se a tua filha não serve, se tem alguém que não serve, se o teu celeiro estiver em ordem, então Deus derrama o Espírito, e ele te dá autoridade, e você vai ministrar na tua casa, você vai ministrar para os teus, e os teus se arrependerão, e os teus se voltarão, porque eles entenderão que há uma autoridade do céu sobre a tua vida, e essa autoridade se chama Cristo Jesus e o Espírito Santo. Meu amigo, minha irmã, meu amado, minha amada, o Espírito Santo está aqui, ele quer derramar sobre ti autoridade, ele quer derramar sobre ti um tempo novo, ele quer derramar sobre ti algo sobrenatural, e ele vai continuar dizendo: e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre todas as coisas, eu derramarei o meu Espírito Santo. Deus está dizendo hoje aqui, igreja amada do Senhor, Deus está dizendo hoje, neste devocional Ravassúbia, que Deus, ele quer olhar para o teu celeiro neste mês, e ele quer derramar algo que você não viveu ainda. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, uma autoridade diferente sobre a tua casa, uma autoridade diferente sobre as tuas coisas, uma autoridade diferente sobre o negócio da presente de Deus que você faz, uma autoridade diferente aonde os teus pés pisarem. Mas o Senhor só quer uma coisa: volte-se para Ele e entregue a Ele tudo aquilo que é necessário entregar, e diga para Ele: Jesus, entra agora no meu celeiro e começa, Senhor, a apontar o que precisa ser mudado, porque eu quero ter disposição para te adorar, Senhor. Eu agradeço a Deus pela presente de Deus, porque não é só uma empresa, é um celeiro de adoração, é um celeiro de palavra, é um celeiro onde há vidas dispostas a servir ao Senhor, a evangelizar, a cantar, a adorar. Oh, Ramadagá, sobrecanta Lara Sébia. O Senhor está dizendo: então eu derramarei sobre o meu povo a esperança, a glória, renovo, terra próspera, pronta para receber a frutificação. O Senhor está dizendo: olha, sobre essa esperança haverá restauração, e os olhos saberão que o Senhor é Deus, e os olhos entenderão que em meio às dificuldades o Senhor levantou a sua mão, ele tocou no seu povo, e o seu povo viveu milagres. E sobre essa restauração, o Senhor, as pessoas entenderão que há um Deus que perdoa, e que levanta, e que trabalha, e que faz coisas novas. Então nós profetizaremos, e nós cantaremos, e nos derramaremos da presença do Senhor. E quando nós derramaremos
a fumaça da adoração subirá ao céu, quebrando potestades, principados, cadeias, correntes, travas, serão quebrados para a glória do Senhor Jesus. Então ele descerá em Pentecostes sobre mim, sobre ti, sobre as nossas casas, e quando o Pentecoste do Senhor descer, quem vai impedir o agir? Ninguém vai impedir. E quando isso descer, então o Senhor tomará as nossas vidas, a igreja, o povo, levantará uma nação forte, um povo forte, adorador, que aonde pisa, o inferno tem que cair, aonde pisa, ninguém vai poder impedir, porque aonde pisar, gigantes terão que bater em retirada, ladrões terão que sair, pecadores se arrependerão, haverá um derramar do Espírito Santo por esses dias. Eu tenho falado na igreja a qual eu sou pastor, eu digo, se preparem, porque vai haver um derramamento para quem buscar neste mês de agosto. Deus vai derramar, Deus vai encher, tanto que o título que nós colocamos no mês de agosto na igreja é tempo de preparar o celeiro, é tempo de deixar o celeiro pronto, porque o Senhor de agosto até o final do ano vai derramar um tempo misericordioso de graça e poder, vai derramar sobre aqui a PDD, sobre as nossas vidas, sobre os devocionais diários, um poder, uma graça, uma autoridade de Deus, e eu profetizo como profeta do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor me levantou como profeta, e esses dias ele disse, filho, fala, porque eu sou contigo, e eu profetizo sobre esse culto mensal, que o Senhor começará a partir deste mês que entra, começa a derramar uma unção, uma cura, uma vitória, uma graça, mas você precisa dizer, Senhor, som do meu celeiro, Senhor, som do meu celeiro, Senhor, arruma ele, prepara janelas, prepara tudo, Senhor, para que não deixe o ladrão entrar, para que não deixe o roubador entrar, porque, Senhor, eu quero viver o sobrenatural, Ravassuye Candalaia Cheia, o sobrenatural de Deus está descendo, receba aí na tua casa uma autoridade, o Senhor está derramando uma autoridade, e a partir de agora o Senhor dá uma ordem no céu, o Senhor diz, o meu ouvido aqui diga, ao meu povo, estou dando uma ordem no céu, e esta ordem é para prosseguir, é para ir adiante, porque vai haver derramamento de glória, de poder, de unção, de graça, se você confiar no Senhor Jesus Cristo e manter o seu celeiro voltado para Ele, porque é tempo de receber, é tempo dos soldados se posicionarem, e quando os soldados se posicionar, então o céu se movimenta. Ravachede cantalara sébia. Quando os egípcios estavam vindo, Deus disse para Moisés, diga ao povo de Israel que marche, e quando o povo marchou, o mar se abriu, a glória aconteceu, e o Senhor derrubou o inimigo, e pois o Senhor está dizendo, prepara o teu celeiro e marcha, prepara o teu celeiro e vai para a colheita, prepara o teu celeiro e entra no campo da colheita, porque o Senhor já está preparando, e elas estão branquinhas para ser colhida, para ser abastecido, para viver o sobrenatural. Olhos que creem verão, aqueles que entenderam esta palavra saberão que é um Deus que cuida. Não seja como aquele homem, quando Ezequiel profetizou, vai ter comida, aquele homem, ainda que Deus faça, não vai acontecer, e quando os portões se abriram, os leprosos avisaram, aquele homem estava ao portão, e quando se abriu, passaram todos correndo, e ele foi esmagado, porque ele não acreditou na promessa do Senhor. Então creia, abra o teu celeiro para o Senhor, abra o teu celeiro, então ele descerá em glória para fazer, meu irmão, minha irmã. Então se prepara, esta palavra que eu queria trazer é isso, prepara o teu celeiro, renuncia, busca, entrega, e Deus vai honrar com a promessa sobre a tua vida e sobre a tua casa, e Deus vai trazer a promessa, e Deus vai trazer cumprimento.
E Deus vai sarar a nossa terra do nosso coração. Porque segundo a Crônicas 7:14 vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu inclinarei os meus ouvidos para ouvir e eu descerei sobre a terra e sararei a terra. Deus quer sarar a minha terra e a tua terra, meu amado, minha amada. Deus quer sarar, Deus quer sarar, Deus quer fazer tempo novo, Deus quer mudar a história, porque Ele é um Deus de graça, poder para quem abre o coração para Ele. Quando Lídia abriu o coração, a palavra penetrou e a casa dela foi salva, o carcereiro foi salvo, a prisão foi salva, porque creu na promessa do Senhor. Então se prepara, homem, se prepara, mulher de Deus, porque Deus vai descer para quem crê. É tempo de viver sobrenatural. Deus está abrindo, amados. E para encerrar essa palavra, eu quero contar um testemunho. A nossa igreja não tinha como fazer uma fachada, que uma fachada aqui é quase mais de 7.000 para fazer no tempo. Pois o Senhor falou, levanta a campanha que eu vou fazer. Em um dia de campanha, Deus levantou uma pessoa com uma oferta grandiosa, Deus levantou uma outra com o que faltava, e Deus completou, e nós vamos colocar fachada na igreja, porque Deus disse assim para mim, filho, é tempo novo, a igreja vai viver tempo novo, a igreja vai ser abastecida, a igreja do Senhor na face da terra vai ser abastecida, e eu creio nisso. Então tome posse desta palavra na tua vida. Se Cristo é contigo, meu irmão, tudo vai muito bem. Em tempo de guerra vai bem, em tempo de luta vai bem, em tempo de alegria vai bem. Em todos os tempos nós viveremos milagres, porque eu creio em milagre, e eu creio no Deus que foi ontem, no Deus que é hoje, e no Deus que será amanhã até a volta do Filho dele. Porque em Filipenses 1:6 vai dizer, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, na minha e na tua vida, ele vai terminar até o dia que Cristo voltar, ele vai agraciar, ele vai fazer, porque ele é Deus que cumpre promessas, aleluia, ele é Deus que cumpre promessas, amém? Que você possa ter recebido esta palavra, que você possa ter entendido essa palavra de refúgio. Mas para ela acontecer, creia, se arrependa, prepare o teu celeiro e Jesus entra e faz coisas novas em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que têm buscado, Deus manda dizer, se prepara, porque o Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai fazer coisas grandes, o Senhor irá trabalhar. Deus trouxe alguém ao meu coração, eu não sei se ela está aqui no culto, que é muitas pessoas e pelo celular não consigo ver, mas Deus trouxe a Lana à memória. Lana, se você tiver aí, dá um joinha, porque Deus manda dizer, filha, que a colheita está chegando, Ravachei. O Senhor diz assim, filha, por tempos de luta, tempos de vitória, por tempos de conquista, tempos de conquistar mais ainda, diz o Senhor. Eu via Deus mexendo numa caixa muito grande. Filho, e quando Deus mexia dentro da caixa, Deus trazia algumas memórias boas, algumas promessas cumpridas, algumas coisas que já foram acontecendo. Para que tu saibas que Deus ainda tem coisas maiores acerca da tua vida e da tua casa. Eu vejo Deus descendo com uma justificação, uma graça, um poder, e Deus dizendo, filha, se prepara para subir mais um degrau, se prepara, filha, para levantar mais um tempo, se prepara, filha, para ver mais um tempo do muro erguido, porque grande é o que eu vou fazer. Eu vejo Deus descendo sobre a tua casa, sobre a parentela, sobre tudo que é teu, e Deus blindando, Deus trabalhando, Deus movendo, Deus fazendo. Filha, não se preocupe, porque está chegando um tempo, está chegando um outro tempo sobre a tua vida, tempo de conquista e tempo de ver milagres maiores e cura, salvação, e o Senhor vai prosperar em todas as áreas, diz o Senhor, porque Deus ouviu uma oração sua de gratidão a Ele,
E assim como Ana foi grata, tu foi grata ao Senhor. Então o Senhor disse, se prepara, porque pessoas vão ver a grandeza do Senhor por esses dias em coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer por esses dias. Amém? Eu quero louvar a Deus, porque Ele é fiel, igreja. E esses dias eu estava escrevendo, de vez em quando Deus me dá umas profecias em cântico. E para encerrar, eu queria louvar um pedacinho do que Deus falou comigo. E diz assim: tem liberdade, Deus, de me tomar, de nos tomar. Somos o barro, tua mão pode moldar, porque és oleiro da minha alma. Pode moldar, trabalhar, sou teu barro, Deus, faz de mim vaso de honra, como instrumento de salvação na terra, Pai. Tua mão pode moldar o barro que sou eu. Tu és oleiro, eu sou teu barro. Molda, Senhor, molda, Senhor. Tem liberdade de trabalhar, Senhor. Tem liberdade de fazer da minha casa tua moradia. Tem liberdade de fazer da minha casa tua moradia. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Que seja um mês, esse finalzinho de julho abençoado. E um mês de agosto cheio da alegria e abundância do Senhor sobre as vossas casas. E eu agradeço a oportunidade. Obrigado, missionária Luzinete. Amém, glória a Deus. Deus abençoe poderosamente, pastor, por esta palavra gloriosa dos céus. Meu Deus do céu, eu estou radiante, porque desde ontem o Senhor já começou a trabalhar acerca de algumas coisas que o Senhor falou aqui na palavra ontem do devocional. E hoje ele completou aquilo que a gente ainda precisava ouvir um pouquinho mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. E agradeço a todos que estão aqui. Eu quero chamar a Gláucia, não sei se ela já entrou, para estar... Ô, Glória! Oi, gente! Fazendo a oração final. Amém. Oi, gente! Bom dia, galera! Nós estamos aqui assistindo o culto, ouvindo a palavra do Senhor. E quero agradecer por vocês estarem aqui, reunidos em comunhão para receber do Senhor. Mas o que nos une é a presença de Deus, né? A presença de Deus nos une nesse canal. É maravilhoso, onde a gente pode receber do céu aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E nós somos uma família, onde essa família, quando um está unido com o outro, nós somos grandes e nós somos fortes. E quando um cai, o outro ele pode estender a mão e levantar, né? Então, que nós possamos ser essas pessoas que estendem a mão para o outro e que quando um está fraquinho, o outro vai lá, levanta para poder caminhar, né? Nós recebemos hoje, mais uma vez, a palavra do pastor Daniel e, mais uma vez, promessas para a nossa vida, né? E eu vou falar o que o meu pastor costuma falar lá na igreja, que o Senhor, ele derrama promessas, o Senhor, ele derrama bênçãos, mas, às vezes, a gente ouve e diz amém, só que nós não vestimos aquela promessa, nós não vestimos aquela roupa, a gente não veste aquela camisa e o nosso comportamento não muda. Porque para mim ter direito à promessa, eu tenho que colocar semente na terra. E para mim colocar semente na terra, eu tenho que levantar da posição da onde eu estou
Eu tenho que caminhar, eu tenho que dar passos e eu tenho que ter atitudes diferentes para que aquela semente cresça. Então, a promessa que o pastor Daniel deixou hoje para a gente é que o Senhor vai mover, o Senhor ele vai fazer. Mas o Senhor ele vai mover se você se mover. Deus não vai vir fazer grandes coisas na nossa vida se a gente continuar na mesma posição. Se a gente continuar do mesmo jeito, sentado no sofá do mesmo jeito, sentado na cadeira do mesmo jeito. Eu preciso me posicionar, eu preciso pegar aquela roupa, eu preciso ter o trabalho. Eu preciso ter o trabalho de me movimentar, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso levantar, eu preciso dar passos em direção àquilo que eu tanto desejo. Se eu continuar deitado, prostrado, se eu continuar anestesiado do jeito que eu estou, olhando para as coisas ruins do jeito que eu estou, olhando para o passado, olhando para o que aconteceu, eu nunca vou viver o novo. Eu nunca vou estar preparado para viver essa colheita abundante, para viver essa promessa que Deus tem vindo aqui todo mês e tem colocado. E aí quem está recebendo, quem está se posicionando, está vivendo. E quem não está se posicionando, quem está vivendo na mesma lamúria de sempre, na vida pessoal, na vida profissional, na vida emocional, continua tendo a mesma situação. E aí talvez você se pergunta, por que acontece com o fulano e não acontece comigo? Por que acontece com o ciclano e não acontece comigo? Por que o outro está colhendo e eu não estou colhendo? Porque tem gente colhendo com cestos abundantes aqui dentro. Diante dos nossos olhos, as pessoas estão colhendo. Então, se você ainda é uma pessoa que não está colhendo, se você ainda está amargurado, se você ainda está infeliz com a sua colheita, se posicione. Você precisa mudar. Você precisa mudar a direção da vida que você está levando, da sua mente, dos seus pensamentos. Essa semana, eu comecei a ter vários pensamentos ruins, e eu disse assim, eu tenho que me posicionar. E na hora eu disse assim, Senhor, me dá o capacete da salvação, coloca na minha cabeça, protege os meus pensamentos de tudo aquilo que eu estou pensando e que não é agradável aos seus olhos. E daquele dia em diante, os meus pensamentos, eles mudaram, né? Então, se posicione. Se posicione para você viver a promessa que foi deixada hoje aqui para você. Pegue, receba, aceite, mas não só com palavras. Não só no levantar da mão daquele cristão que é um cristão já de profissão. Pegue aquele negócio, leve para a sua vida. Lembre durante o seu dia, tome posições, atitudes que vão fazer com que essa promessa chegue até você. Porque de nada vai valer o tempo que você está gastando aqui se você não mudar a sua vida, não mudar o seu posicionamento, e você não se consertar com Deus e você começar a plantar. Porque a semente, ela vem. Pode não vir de um lado, mas ela vem de outro. Em nome de Jesus. Vamos orar, então? Agradecendo ao pastor Daniel, Luzinete, Amália, todos os pastores que estão à frente do devocional e a todos vocês, 73 aqui, que estão em todos os estados do Brasil, representando, né, uma sementinha que foi plantada anos atrás e ela ainda está viva, né? E Deus seja glorificado por isso e que nós venhamos nos lembrar o que nos uniu, como nós chegamos até aqui e o porquê nós aqui, né? Porque que hoje ainda nós estamos aqui, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, meu Pai, por esse culto, eu agradeço por todos que estão aqui, meu Pai, unidos, reunidos, meu Deus, em comunhão para receber do Senhor o que o Senhor tem para nos entregar. Eu peço que no dia de hoje o Senhor mude a nossa mente, eu peço que o Senhor mude o nosso entendimento, eu peço que o Senhor nos incomode, meu Pai, e mude o nosso comportamento. Que as nossas ações a partir de hoje não sejam as mesmas, que as nossas palavras não sejam as mesmas, que os nossos pensamentos não sejam os mesmos, mas que tudo que nós formos fazer, nós possamos levar, meu Pai, como a sua palavra diz, cativos ao Senhor, que o Senhor venha poder julgar se é bom, se é reto, e que depois do seu julgamento nós venhamos analisar o nosso comportamento e colocar em prática somente aquilo que o Senhor deseja, meu Pai. Que nós possamos agradar os seus olhos, agradar a sua vontade, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos incomoda, meu Deus, não deixa, meu Deus, essas
73 pessoas que estão aqui até esse momento viver da mesma forma. Não deixa, meu Pai, eles continuarem com o mesmo comportamento, meu Pai. Faz com que eles cresçam, faz com que eles avancem, faz com que eles melhorem diante do Senhor, faz com que eles subam de nível, meu Pai. Porque apenas se nós subirmos de nível, nós vamos viver o extraordinário do Senhor nessa terra, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a melhorar o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos receber do Senhor as promessas que o Senhor tem para nos entregar, meu Pai. Nos leve a um outro nível, meu Pai. Confronta, Senhor, cada um que está aqui agora, meu Deus, para sair da visão que essa pessoa tem, para sair da direção que essa pessoa tem e ela seja ajustada com a visão que o Senhor tem para ela seja ajustada com o comportamento que o Senhor tem para ela seja ajustada com o propósito de vida que o Senhor desenhou para essas pessoas que estão aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles parem de questionar. Em nome de Jesus, que eles parem, meu Pai, de duvidar. Em nome de Jesus Cristo, que eles coloquem, meu Pai, uma certeza no seu coração daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que os céus se abram, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que os céus se abram. Em nome de Jesus Cristo, que os céus se abram em cima da casa de todas as pessoas que estão aqui, de todos que nós representamos agora nesse momento, meu Pai. Que os céus se abram, meu Pai, em cima da casa de todos os CPFs cadastrados na presença de Deus. E que eles tenham, meu Deus, uma reviravolta na vida deles agora, meu Pai. Que os céus se abram para que eles possam viver as promessas que o Senhor tem para entregar, meu Deus. E que o Senhor nos dê clareza. E junto com a clareza, que o Senhor nos dê organização, abundância. Que o Senhor nos dê posicionamento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro pelas famílias, eu oro pela saúde. E eu peço que nós sejamos alcançados pelo poder do alto céu agora nesse momento, meu Pai. E que o Senhor derrame sobre nós o seu querer, a sua vontade, junto com a sua correção, meu Pai. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço por cada um que está aqui nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Diz amém. Diz amém. Glória a Deus. Povo de Deus, Deus abençoe. Antes do pastor da bênção apostólica, eu quero falar para vocês quem é a Gláucia, né? Eu só chamei ela aqui, mas não falei quem é ela. Gláucia, que tem muita gente nova, muita gente que ainda não sabe que a Gláucia é a nossa mentora, ela é a minha líder, né, que me mostrou na empresa e ela que ajuda todo mundo aí. Então, se você é novo na presença de Deus e receber uma mensagem dela, responda, tá bom? Porque ela é a Gláucia, ela é a oi, gente! Inclusive, a gente tem que voltar com as nossas turmas de treinamento, já vamos fazer isso na semana que vem, né? Olha aí, já vamos tá fazer vendo? lá na semana que vem uma turma nova de treinamento, convidando todos vocês para estar conosco. E, gente, tem 2 números que eu vou espalhar aí no WhatsApp para que vocês mandem mensagem, figurinha, texto, só para nos ajudar na saúde desse número, né? Então, se você manda mensagem, se você manda um oi, uma frase, uma reflexão, um vídeo lá no número que nós vamos pedir, que a liderança vai pedir agora para vocês, vocês vão nos ajudar de maneira assim, olha, incrível, porque senão o Facebook e a Meta vai banir os nossos números por eu mandar muita mensagem para vocês. Então, me ajudem e me respondam pela misericórdia do Senhor. Amém, glória a Deus. Então, ela é a mulher do treinamento, viu, gente? Então, logo, quem não conhece, porque aqui eu vi muita gente nova, por isso que eu falei sobre isso, tá bom? Deus abençoe, Gláucia, em nome de Jesus. Recebemos e tomamos posse dessa oração e dessa palavra. E eu quero já pedir o pastor para dar a bênção apostólica para a gente finalizar. Amém, mas Lu, antes da bênção apostólica, Gláucia, eu queria falar algo. Esses tempos agora, Deus, ele disse que ia ativar em mim de novo um senso de visão. Não que Deus não dava, mas Deus tem dado muitas visões. E quando você estava falando agora, eu via, era como se fosse uma montanha com uma frestinha só pequenininha. Mas eu via na sua mão como fosse uma vara comprida com um gancho na ponta. E essa vara entrava exatamente nessa brechinha. E aí, quando você puxava, vinha
quando você puxava, vinha uma água dourada saindo. E aí eu falei, Senhor, mas que interessante, que negócio é esse? Enquanto você estava falando, Deus me dando essa visão. E Deus dizia assim, é porque eu dei ferramenta para minha filha alcançar lugares que muitos acham que não vai alcançar, mas quando ela alcançar através dessa ferramenta e puxar, vai trazer o melhor das pessoas, o melhor das coisas, o melhor de tudo, porque Deus, ele honra aqueles que se movimentam, como a Gláucia disse aqui pra gente, se movimentar em cima da promessa. Então é um tempo que Deus, eu creio que é uma ferramenta nova, não sei, mas era muito bonito, conforme você puxava essa água dourada, como se fosse ouro descendo dessa rocha. E eu nunca tinha tido uma visão de água dourada, e Deus dizia assim, é porque vai trazer o melhor das pessoas para si, para fora. E eu achei muito interessante essa visão. Amém. Pastor, eu até tive uma conversa com as meninas esses dias, e o que eu falei para elas foi assim, Deus escolhe a mão que ele quer colocar. Né? Deus escolhe, eu não escolho. Deus escolhe a mão que ele quer colocar. Então, Deus escolheu o pastor, Deus escolheu a Luzinete para algumas coisas, Deus escolheu a Malha para outras coisas. E Deus me escolheu para algumas coisas. Gláucia, foi você que quis? Não, não é eu que quero. E assim como Deus me escolheu, Deus traz a visão também. E Deus traz a visão e a gente fica batendo, Deus quer que eu use, Deus quer que faça. Esse negócio já está na minha mão faz tempo, pastor. Essa ferramenta ela já está na minha mão desde janeiro, quando eu comprei essa ferramenta. E cada vez que eu puxo, o ouro sai. Exatamente como o pastor descreveu. Cada vez que eu puxo, o ouro sai. O ouro sai, o ouro sai. Mas a falta de posicionamento das pessoas, de não acreditar, o medo do novo, o medo do desconhecido, faz com que esse ouro não vire uma cachoeira e não brote do jeito que Deus quer que brote, né? Então, nós vamos começar a trabalhar com outras coisas daqui para frente também. E que ontem eu estava conversando nos meus pensamentos com Deus e eu disse assim, Senhor, vai levar quanto tempo para eles acreditarem nesse negócio também, meu pai? Porque eu tô lá desde janeiro batendo, puxando com essa varinha, e eles não acreditam. E veio exatamente essa palavra de hoje para confirmar o coração de quem ainda está aqui dentro, viu? Se você está aqui dentro, essa palavra é para você. Que você acredite naquilo que é falado, né? Então, que você acredite naquilo que a Gláucia fala, porque aquilo que a Gláucia fala, a Gláucia é instrumento do Senhor para a sua vida. Eu estou aqui com a missão de abençoar e mais nada. Amém? Amém, ô glória. Deus é fiel sobre todas as coisas, né? Mas estenda a sua mão em forma de receber para a glória de Jesus, e que a graça e o amor de Deus Pai, e a graça consoladora de Cristo, e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, gente. Abençoe todos vocês em nome de Jesus. E amanhã nós temos devocional. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, meninas que me ajudaram aí, pastora Josiane, a Mariclé, a Andréia, a Fabiola, a Amália. Muito obrigada a todas vocês em nome de Jesus. Até amanhã. Ô, Glória, bora trabalhar, porque nós temos muita coisa para fazer hoje, que é fechamento.